Mas assim, como é que consegue ter os sinais assim do autismo? Tem um diagnóstico e já consegue fazer assim o pai em casa, a mãe em casa, ou precisa de um certo tempo, um profissional imediato assim para o acompanhamento? Como é que funciona? Olha, essa pergunta boa. é muito Sim. boa, viu? E tem duas questões aí para falar, eu acho, dessa pergunta, viu, Russão? Uma delas eu acho que a gente, esse olhar atento, desde o primeiro momento, né, que os pais, eles percebem que tem uma diferença ali. Poxa, a minha criança não está se comportando igual às outras da idade dela. Então, a gente precisa levar isso em consideração, né? E o que acontece, isso que você trouxe, assim, das pessoas dizendo, não, espera o tempo. Ah, não. Isso acaba fazendo com que a criança chegue muito mais tarde para uma terapia, né? E a gente vê que os ganhos são infinitamente menores, né, na terapia. Então, quanto mais cedo, a gente fala muito sobre intervenção precoce, quanto mais cedo essa criança chega pra gente trabalhar na terapia, mais rápido a gente vê a evolução dessa criança, né? Ela se desenvolve muito melhor, os pais são orientados desde cedo. Então, isso é uma coisa muito importante e que os pais precisam estar atentos mesmo e identificando qualquer, né, situação assim, levar para um especialista, né? Um médico avaliar. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre esses sinais, né? Que sinais são esses do diagnóstico? E só pegando tua fala, Marcela, é importante também a escola, né? Isso. Que a escola muitas vezes sinaliza, né? Ali alguns comportamentos e aí já vai, né, trazendo ali para os pais. É um papel bem importante também, esse da escola, de olhar, observar e estar ali relatando para os pais, né? E dentro desses sinais ali do autismo, né? Temos o DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais. E esse DSM-5, ele apresenta alguns critérios, né? E dentro desses critérios, existe a questão o déficit de comunicação, né, social e interações sociais. Então, é um critério ali para ser observado. Né? Outro critério também, e aí, quando a gente fala de comunicação, né, vem num sentido bem amplo, né, em vários contextos, essa questão da comunicação. Seja ela com a presença da fala, né, ou a ausência dela. Então, no dia a dia, né? O que é esse critério que a Natália está falando? Então, você fala com a criança, ela não te responde. Isso. Você chama, né? E ela nem presta atenção no que você está falando, nem te dá atenção, né? Muitas crianças têm um atraso mesmo na hora de falar, né? Tem crianças que demoram muito tempo para falar mamãe, papai, palavras simples que já deviam tá falando desde um ano, desde pequenininho, e tá há 3 anos e ainda fala quase nada, né? Não tem interesse nessa comunicação, não tem interesse em interagir com outra criança, né? Por exemplo. Então, esse é um dos sinais que a Natália está dizendo. Um dos critérios para se estabelecer um diagnóstico de uma criança com autismo é esse. É a criança não ter uma intenção nessa comunicação. Seja ela verbal, eu estava até falando para a Natália, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e a gente estava dizendo, né? Tem criança que fala, certo? A gente atende crianças no nosso consultório, lá na clínica, que elas falam, elas têm uma boa linguagem, né? São verbais, que a gente chama. Mas elas não têm uma comunicação social muito boa. Que é o quê? Então, a criança fala tudo, mas não fala pra mim, né? Eu pergunto, tudo bem? Ela não sabe falar. Ela não sabe me responder isso. Como é o nome da sua mãe? Como é o nome do seu pai? Ela não sabe dizer. Ela fala várias outras coisas aleatórias, mas não consegue se comunicar funcionalmente. Então, esse é um dos critérios, é um dos sinais que a gente já observa, né, nas crianças desde muito pequena, né? Porque a linguagem, ela vem ali desde do primeiro aninho, ela já devia estar falando palavras simples, né? E aí, quando você vê, essa criança tá quase 2, né? E ela não tá falando quase nada, isso já acende uma luzinha vermelha aí pra gente poder investigar melhor o que pode ser isso, né? Detalhes Ô, doutora, no caso, assim, o pessoal até fala, né? Não, o autista, ele não olha no olho da pessoa, né? Isso Sim. Tem essa dificuldade, né? De manter esse contato visual. Isso. Né? Até consegue olhar, mas aí manter esse contato visual realmente é mais difícil. Tem sim, né? viu, Carlinhos? Assim, tem muitas crianças que a gente chama e você está buscando, porque a primeira linguagem que a gente fala, né, e não verbal, é esse olhar, né? Então, você chega num lugar, você olha o olho das pessoas, e aí tem muitas crianças que têm dificuldade, inclusive nisso, nem fala nada, mas nem olhar ela consegue, imagine falar alguma coisa, né? Mas aí, no caso, também a pessoa tem que ter, assim, né? Vocês que são profissionais, a pessoa também tem que ter muito cuidado a respeito de... Não é só ver e já dizer que quem diagnostica são os profissionais, beleza? Isso. Então, gente, se você vê algum tipo desses sinais, assim, de alguns sinais, isso, certo?
procure um profissional, Sim. certo? Procure uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga, não sei também.